A apresentação a seguir foi elaborada como parte da disciplina Sistemas Fluidomecânicos, ministrada pelo professor Dr. Washington Iraçabal, do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Este é o segundo de 2 vídeos sobre bombas para injeção de oxidante criogênico em foguetes. O funcionamento de um foguete não é algo simples, já que a operação em condições diferentes da atmosfera terrestre é algo comum, como nos foguetes espaciais. Portanto, devido a esta não trivialidade, este vídeo apresenta caráter holístico e aborda primeiramente os princípios de funcionamento de um foguete e das turbobombas, para que, posteriormente, sejam abordadas as particularidades da injeção de oxidante. Um foguete funciona com base na terceira lei de Newton, que diz que a toda ação corresponde uma reação, com a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. O combustível, que neste caso pode ser denominado propelente, é queimado em uma câmara com o auxílio de oxigênio, e a partir de um bocal na parte inferior da câmara, os gases podem escapar. Assim, como não haverá pressão na parte inferior, a pressão na parte superior da câmara produzirá empuxo. O foguete será propulsionado pela reação à pressão exercida por esses gases em combustão. Este é o mesmo princípio de um motor a jato. Entretanto, quando o foguete deixa a atmosfera terrestre, não existe ar para a queima do combustível. Então, para que seja possível a combustão nestes ambientes, faz-se necessário um transporte de oxidante para prover o comburente necessário. Para os foguetes que funcionam por propulsão por combustível líquido, o propelente e o oxidante são armazenados em reservatórios fora da câmara de combustão, para onde são bombeados, misturados e, posteriormente, expelidos pelo bocal a velocidades vertiginosas, propulsionando o foguete. Os motores de foguete de propulsão por combustível líquido são, basicamente, dotados de um reservatório de combustível, um reservatório de oxidante, uma câmara de combustão e um bocal, por onde são eliminados os gases para a propulsão. São necessárias bombas e tubulações capazes de transportar o combustível e o oxidante para a câmara em uma velocidade alta e a grandes pressões, dado que a pressão na própria câmara de combustão é altamente elevada. Para este propósito, foram desenvolvidas as turbobombas. As turbobombas são bombas com 2 componentes principais: uma bomba rotodinâmica e uma turbina a gás, normalmente montadas no mesmo cabo ou às vezes engrenadas entre si. Uma turbobomba pode ser tanto centrífuga, onde o bombeamento é realizado jogando-se o fluido para fora em alta velocidade, ou axial, onde as pás alternam entre paradas e em movimento, progressivamente aumentando a pressão do fluido. Turbobombas axiais possuem diâmetros pequenos e oferecem aumentos modestos de pressão, funcionando bem com fluidos de baixa densidade. Turbobombas centrífugas fornecem pressões mais elevadas, mas requerem grandes diâmetros no trabalho com fluidos de baixa densidade, funcionando bem com fluidos de alta densidade. O estudo do funcionamento destas bombas é de suma importância, pois é extremamente difícil projetar uma turbobomba que obtenha um desempenho ótimo. Por mais que uma bomba deste tipo consiga alcançar uma eficiência de 70% a 90%, não é incomum que falhas ínfimas de projeto cortem este valor quase pela metade. Baixa eficiência é aceitável em diversas áreas, mas em engenharia espacial ela se torna um problema severo. Os custos combinados das bombas para o combustível e o oxidante podem alcançar até 55% do valor total de produção de um foguete espacial. Para o oxidante, é necessário também levar em conta nos projetos de turbobombas a baixa temperatura dos fluidos. Um propelente consiste em um combustível e um oxidante. O combustível entra em combustão quando combinado com o oxigênio, produzindo gás para a propulsão. O oxidante é o agente que fornece esse oxigênio. Muitos motores de foguetes usam propelentes químicos que podem, de acordo com seu estado, ser classificados em propelentes líquidos, sólidos, híbridos ou gasosos. A figura mostra a seção longitudinal de um modelo de motor de foguete
com combustível sólido. O motor compreende um invólucro contendo um bloco de combustível sólido com uma passagem central. A divisória com o orifício central é localizada na própria câmara de combustão. Na antecâmara há um dispositivo de injeção. O líquido de oxidante é armazenado em um reservatório, que é alimentado pelos injetores através da bomba interposta em um tubo, com uma válvula de controle. A bomba é acionada pela turbina, alimentada através de um duto com um gás gerado na antecâmara. A partida é efetuada por uma pressurização inicial do reservatório a uma baixa pressão. O orifício tem uma função equivalente a uma válvula de não retorno. Os gases que se encontram a qualquer instante na antecâmara contêm uma quantidade considerável de líquido, que ainda não teve tempo de sofrer reação. Assim, é fundamental ter cuidado com o posicionamento da divisória e com o comprimento do duto. No caso de um foguete com combustível líquido, combustível e oxidante são armazenados separadamente, entregues à câmara de combustão a taxas e pressões específicas. A taxa de propelente varia sob demanda. Os propelentes líquidos podem ser divididos em duas categorias, os bipropelentes e os monopropelentes, dependendo se o combustível e o líquido oxidante estão ou não armazenados separadamente. A fim de obter uma alta velocidade na exaustão, em um sistema de propulsão iônica, as partículas são primeiramente ionizadas e depois aceleradas. No caso dos monopropelentes, o oxidante e o combustível estão contidos na mesma substância, que se decompõe em um gás quente quando um determinado catalisador é introduzido. No caso dos bipropelentes, temos um sistema de alimentação composto por dois reservatórios e duas bombas, uma para o oxidante e uma para o combustível. De acordo com a alimentação, os motores com combustíveis líquidos podem ser classificados em Gas Pressure Feed System, RCS, ou Turbo Pump Feed System. Existem algumas desvantagens dos foguetes com combustível líquido em relação aos foguetes com propelentes sólidos. As mais notórias são: é um sistema mais complicado, há problemas de armazenamento ao manter LOX e LH2 a temperaturas muito baixas, o custo é maior e é um sistema menos confiável. Existem duas formas de enviar o propelente do tanque para a câmara de combustão. Uma é usando gás pressurizado e a outra usando bombas, como mostra o esquema na figura. Se a velocidade do jato de gás aumenta, tem-se um melhor desempenho do motor. Como o impulso gerado é proporcional à quantidade de propelente, um maior impulso é obtido aumentando-se a quantidade de propelente. Se for necessário ter alto desempenho e ao mesmo tempo um grande impulso usando o sistema de gás pressurizado, o tanque de gás pressurizado será muito grande e comprometerá o desempenho do motor. Para solucionar esse problema, utilizam-se bombas. As bombas podem succionar o propelente a baixa pressão e aumentar sua pressão independentemente da quantidade de fluido e enviar para a câmara de combustão. Geralmente, a bomba é acionada por uma turbina a gás, formando um sistema conhecido como turbobomba, onde a bomba e a turbina são conectadas através de um eixo comum. Aumentando a velocidade e diminuindo o diâmetro, é possível obter turbobombas mais leves, porque a pressão de descarga da bomba é proporcional ao quadrado da velocidade periférica do rotor. Contudo, alguns fatores importantes previnem a aceleração do rotor. São eles: a tensão no rotor da bomba e nas palhetas das turbinas é proporcional ao quadrado da rotação. A vibração do eixo é excessiva e existe cavitação dos propelentes na entrada da bomba em uma alta rotação. Além disso, existem algumas restrições da rotação em relação ao limite admissível para uma boa vedação dos eixos e dos mancais. Se a temperatura da câmara de combustão atingir 2000 Kelvin, um resfriamento especial torna-se necessário, podendo a parede da câmara de combustão ser resfriada com o combustível fornecido pela bomba. Esta figura esquematiza três tipos diferentes de motores de foguete. No primeiro deles, na figura A, o gás que aciona a turbina é gerado pelo propelente armazenado em um tanque do foguete. Os ciclos do motor estão relacionados à geração de gás da turbina. O combustível é queimado e a temperatura do gás encontra-se dentro da condição permitida, ou seja, abaixo de 1000 graus Kelvin.
Nesse sistema, o motor com ciclo de geração de gás tem a vantagem de ter uma turbobomba e uma câmara de combustão separadamente. Contudo, como a quantidade de gás conduzido na turbina não é efetivamente convertida em impulso, se houver um aumento muito grande da pressão, o desempenho do motor tenderá a diminuir. Nesse segundo sistema representado na figura B, o gás que aciona a turbina é o combustível gaseificado que resfria a parede da câmara de combustão. Ao contrário do sistema de ciclo de geração de gás, nesse caso, um alto desempenho do motor não é obtido, já que o gás não é eficientemente transformado em impulso. O custo de desenvolvimento desse sistema é menor. O último sistema, representado na figura C, é conhecido como combustão de duplo estágio. O gás da turbina é produzido pela combustão na pré-câmara, utilizando combustível enviado pela bomba de combustível e uma parte do oxidante entregue pela bomba de oxidante. O gás alcança a câmara principal de combustão e queima com o oxidante. Assim, a combustão dentro da câmara principal é efetivamente convertida em impulso. Portanto, uma maior eficiência é obtida com esse sistema. Se o NPSH crítico é fixo e o escoamento é o mesmo, a maior velocidade específica na sucção resulta em uma maior rotação e uma maior redução de peso das turbobombas. No que diz respeito a uma bomba para foguetes, a velocidade de sucção é ampliada usando um indutor, como mostra na figura, que é um tipo de bomba de fluxo axial. Se acontecer cavitação, a queda da eficiência é suprimida, devido ao pequeno bloqueio dos canais do indutor. A equação expressa o fenômeno de cavitação, onde sigma é o número de cavitação. Quanto menor este valor, mais facilmente ocorrerá a cavitação, e o fenômeno tende a ocorrer em maior escala. PI representa a pressão estática na entrada do rotor. PV é a pressão de saturação do vapor na entrada do rotor. Gama é a gravidade específica e UT é a velocidade periférica do rotor. A figura mostra os componentes de uma turbobomba. É possível notar a entrada da bomba do lado esquerdo e a exaustão da turbina do lado direito. Para melhorar a eficiência da bomba, um indutor é colocado antes do rotor principal para poder aspirar o propelente de uma pressão mais baixa. Posteriormente, a pressão é aumentada pelo impulsor centrífugo. Os impulsores para propelentes com alta densidade, como querosene e oxigênio líquido, são construídos usando-se a mesma técnica para bombas de uso geral. Já para líquido com uma densidade muito baixa, como o hidrogênio líquido, necessita de dispositivos específicos. A geometria do impulsor da bomba é determinada pela velocidade específica. O aumento da pressão da bomba é, portanto, proporcional à densidade do fluido e ao quadrado da velocidade periférica do impulsor. O número de palhetas do impulsor para hidrogênio líquido aumenta da entrada para a saída em 3 níveis. Assim, é possível ter uma menor obstrução das palhetas próxima à entrada e obter um maior aumento de pressão. Estes são os artigos e fontes utilizados como referências bibliográficas.